A gente tem uma mania de achar que o que a transformação da educação e o uso da tecnologia, eu acho que o grande benefício da pandemia foi que provou para nós, professores, e para nós, alunos, que a gente pode aprender usando tecnologia. Como que a gente vai ensinar para as futuras gerações, sendo que elas querem uma comunicação infográfica, visual, dialógica, baseada em vídeo? Você tem que acompanhar passo a passo o estudante, né? Você tem inteligência artificial para isso, você tem tecnologia para personalizar o aprendizado, né? Mas muitas vezes nós não sabemos. Então, faça a transformação digital. Resiste, isso é normal. É normal resistir a algo novo. A segunda fase a gente se adapta ao uso da tecnologia. E a terceira a gente começa a criar. O próprio processo de ser resistente, de se adaptar e de criar é natural. Pertence, né, a todos nós, a nossa vivência. Hoje, todas as áreas de atuação, não importa se é medicina, direito, a própria engenharia, áudio e vídeo, produção de cinema, jornalismo, marketing, vendas, enfim, tudo passa pelo uso intensivo de tecnologia. Technology enables the communication that allows the teacher to engage in the dialogue with the student. Technology enables access to the learning resources. Technology enables the individualization and the exercise of appropriate learner autonomy. Essa geração, ela gosta de trabalhar conectado, de ter um envolvimento com tecnologia. Então, eu acho que pensar um projeto pedagógico diferenciado começa por aí o processo de motivar o seu aluno a estar na instituição. Things change. Especially historically, that's always been the case. Ovid wrote this very famous book called Metamorphoses, which constantly describes change. And if we don't recognize that our institutions are changing, the way students learn are changing, in particular, how each generation of students brings new interests, they bring new ways that they're learning. So what's extremely difficult is in an old model, textbooks were the standard way. That's not necessarily the way students are all acquiring new information. There's very powerful digital tools, videos, a variety of other ways. So how does one merge these different techniques? De que forma utilizar a tecnologia? Que benefícios ela pode trazer para a nossa sala de aula, para o processo de ensino e aprendizagem, né? Usar ela da melhor forma possível nesse contexto. É claro que existe resistência, sempre existiu um pouco mais antes da pandemia, agora um pouco menos, mas essa resistência ela também é natural. Hoje tem tantas possibilidades de melhorar a aprendizagem do nosso aluno, de desenvolver competências junto com o processo de aprendizagem conceitual, né, os hard skills, de pensar num processo de saúde mental, de suporte e desenvolvimento da saúde mental dos nossos alunos, trabalhando junto, né, na sala de aula o processo de aprendizagem, que não faz mais sentido falar que não dá resultado mudar. Tem um processo de transição acontecendo na educação, principalmente na educação formal e nas grandes universidades, super relevante. Esse gap emocional de quem era esse professor, o que ele significava, o que ele precisava fazer, a forma como ele aprendia, quem é esse professor do futuro, essa ideia de, né, o cara mais sabe tudo daquele conteúdo, para um cara que é muito mais um conector aqui, um design de experiências incríveis e relevantes, tem um gap emocional enorme aqui para ser preenchido ou para ser perseguido. Os alunos que estão chegando no ensino superior, sem dúvida nenhuma, têm uma familiaridade com tecnologia muito maior do que os alunos que chegavam há 10, 15 anos atrás. Isso não tem a menor dúvida. Até porque são nativos digitais, viveram sempre com o uso de tecnologia. No entanto, quando a gente traz essa tecnologia para a educação, a adoção é muito menor do que para lazer, para redes sociais, para outras atividades. O que a gente tem que buscar no ensino superior é
metodologias de ensino que utilizem tecnologia de tal forma que o aluno fique mais engajado. O que a gente tem que fazer enquanto professor, enquanto docente? Vamos criar metodologias que façam com que o próprio dispositivo, que essa tecnologia, seja nosso aliado. Tudo aquilo que você consegue hoje, que a tecnologia vem trazendo de melhoria do processo assíncrono, né, que vai desde de uma otimização das aulas gravadas a partir de softwares de indicação, software de leitura facial, que permite você identificar o quanto os alunos estão acompanhando ou não aquela aula, até os simuladores e os laboratórios virtuais e a realidade 3D, que vem expandindo profundamente a capacidade de apreensão do conteúdo dentro da realidade assíncrona. A realidade síncrona, que tem proporcionado uma forma muito grande de você poder interagir com diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo, com diferentes experiências para trocar, né? E a aplicabilidade disso presencial, que não precisa estar... Você vai dizer, como eu vou fazer algo presencial no EAD? Eu vou ter que ter polo? Não. Você pode trabalhar projetos no EAD com orientações síncronas entre professor e aluno, o professor orientando o projeto, pares naquela mesma comunidade, aplicando aquilo num órgão, numa organização daquela comunidade, presencialmente, sem que o professor precise estar lá ou sem que a instituição tenha que ter uma unidade naquele local, entende? Então a possibilidade de aplicar metodologia de projetos e outras metodologias inovadoras no EAD é totalmente possível. Para a experiência ser boa, ela tem que estar muito relacionada ali ao que eu espero daquele curso. É claro que se eu tenho uma expectativa de ter um crescimento profissional, de aprender realmente aquilo que vai ser necessário para o meu futuro profissional, aquilo que eu recebo da instituição tem que estar muito alinhado com isso. Então, e não tem como falar disso sem a adoção de tecnologias específicas para isso, né? Então, assim, eu tenho um costume muito forte de evitar falar de tecnologia quando eu falo de experiência de aprendizagem, mas em determinado momento são as tecnologias que vão viabilizar essas experiências de aprendizagem. Então, assim, o que eu prego muito é não pense na tecnologia primeiro, pense naquilo em qual é o problema que você quer resolver junto com o aluno, qual é o propósito que você quer alcançar. Usar a tecnologia para digitalizar ou para eventualmente replicar aquilo que se faz na realidade analógica, sem a tecnologia, não é propriamente inovação. Apenas estamos a utilizar um ambiente diferente para continuar a desenvolver e a perpetuar a mesma pedagogia. Agora, quando eu uso a tecnologia para fazer algo de diferente que não consigo fazer sem essa tecnologia digital, aí claramente eu estou a entrar naquilo que é um processo de transformação e aí claramente estamos a entrar num processo de inovação. O ensino presencial, ele tem uma oportunidade imensa aqui da gente conseguir complementar o processo de ensino-aprendizagem com tecnologias. Eu acredito que as instituições elas estejam em níveis diferentes de adoção de tecnologia, né? E algumas acham que simplesmente colocar um PDF numa plataforma é entregar uma boa experiência de aprendizagem para o estudante. Acho que numa transição de uma instituição que não estava usando tecnologia para aquela que vai começar a usar, isso é aceito num primeiro momento, mas as instituições precisam evoluir, né? A gente olhar para as instituições que vêm puxando a ponta do segmento, elas têm objetos interativos, objetos imersivos, elas têm laboratórios virtuais. Las tecnologías en su etapa actual nos permiten realizar muchas cosas de manera remota, de dos formas, ¿no? Digo, hay maneras en las que uno puede introducirse en un ambiente, por ejemplo, virtual, en donde tienes instrumentación que es muy similar, muy cercana a la realidad de la instrumentación que estás utilizando en un aula física, y realizar prácticas que incluso puedes repetir más de una vez, ¿no? Sin el temor de cometer errores para dañar estos equipos o tener que reutilizar reactivos que a lo mejor pueden ser costosos. Entonces, ese es un ejemplo muy específico, pero por ejemplo en el caso de la realidad virtual también permite generar entornos completamente interesantes en donde el estudiante pues se inmersa en este ambiente y puede realizar diferentes tipos de actividades didácticas. Incluso pueden estar relacionadas con las artes, pueden estar relacionadas con las humanidades, pueden estar muy relacionadas con los negocios,
Pero todas estas herramientas, digamos, reforzadas en el marco de la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo, pues permitió un impulso y un desarrollo enorme en el aspecto de tecnologías educativas, que seguramente nos va a brindar muchísima agilidad para recuperarnos de ese rezago educativo que surgiu a raiz da pandemia. E nós vemos que há tantas opções do ponto de vista dos softwares, das plataformas, daquilo que é a utilização das próprias tecnologias, que o exercício tem a ver com um investimento no conhecimento também dessa realidade mais digital, para depois haver uma seleção daquilo que possam ser estes softwares, estas plataformas, para podermos ajustar à realidade da nossa escola. Hoje nós temos, inclusive, várias plataformas que fazem simulações totalmente digitais, né? Anatomia, eu corto, eu recorto, eu corto tecido, eu corto parte do corpo humano, e aí eu vejo tudo ali dentro que está acontecendo. No sintético, no presencial ou no corpo que está ali, eu tô vendo, imaginando, né? Cara, isso é sensacional. Ah, não, agora eu preciso abrir, eu preciso costurar, né? Então, eu preciso ter um tecido de verdade que simule um corpo humano, para eu abrir, para eu dissecar, para eu costurar, para eu ver. Aí, ok, aí eu vou fazer técnicas cirúrgicas presenciais. Veja, a instituição já tem o desafio, que é um baita desafio, né, de se reinventar enquanto provedor de serviços educacionais, e também tem o desafio de entender o que está acontecendo no mundo, entender o que está acontecendo em todos os mercados, absorver essas mudanças, entender que mudanças são tendências de verdade, que mudanças são modas passageiras, e como é que isso é incorporado no meu currículo, como isso é incorporado no dia a dia, né, da minha oferta educacional. No entanto, o grande desafio, na verdade, para entender o mercado, você tem que entender, em primeiro lugar, o teu aluno. Assim, o que o aluno espera, o que o aluno espera encontrar, que problema na vida do aluno ele está tentando resolver. No ensino superior, a gente recebe alunos dos primeiros períodos provenientes de escolas públicas, outros provenientes de escolas privadas, tem realidades completamente diferentes. Aquele que acabou de sair do ensino médio, que estudou em boas escolas, tem alguns conteúdos como física, química, biologia, português e matemática, que estão frescos ali. É mais fácil para ele resgatar esses temas. Aquele que está 10 anos fora da escola, obviamente vai ter muito mais dificuldade em retomar esses conceitos. Os ritmos são individuais e não são respeitados no modelo tradicional. Se eu pego esse conteúdo, estruturo e coloco numa plataforma tecnológica, eu permito que um aluno tenha uma dificuldade em um laboratório, em uma aula prática, que pratique em casa 5, 10, 15 vezes antes de voltar para o laboratório para aprimorar a sua experiência prática. As instituições precisam inserir mais tecnologia para individualizar o processo de ensino-aprendizagem e respeitar esses ritmos de aprendizagem de cada um dos alunos. So, for example, in our class, we have now built mathematics review modules that include geometry, trigonometry, logarithms, algebra, calculus. And we created an online sequences in which students can go back and review those concepts, because we know there's a widespread difference in students' experiences before they came to the university. Você consegue, a partir de recursos tecnológicos, ter um currículo para cada um dos seus alunos. E sem que isso custe 2, 3 vezes mais para a instituição de ensino, entende? El siguiente paso para innovar en la educación para el futuro, podríamos decir que sería el análisis y procesamiento de esos datos que provienen de las tecnologías educativas, para traducirlos en indicadores de aprendizaje, es decir, ligado al campo de estudio de la analítica del aprendizaje, específicamente la analítica del aprendizaje multimodal, buscaríamos cerrar esta brecha que existe entre el ámbito pedagógico y el ámbito tecnológico, donde en el ámbito pedagógico tenemos pues constructos pedagógicos y del lado tecnológico tenemos factores y modalidades que están relacionadas con la forma en la que interactúan alunos y profesores dentro de los salones de clase. Quando o professor tem acesso a dados, a informações do que está acontecendo, relatórios, dashboard da sua turma, dos seus alunos, é possível que ele tenha um olhar mais específico sobre cada aluno.
É possível que ele enxergue aquele aluno como um todo e a sua formação, as lacunas que ele está apresentando, onde ele precisa de mais ajuda e um olhar do professor. Eu vou dar um exemplo que até hoje me emociona. Eu estava trabalhando com dados de uma determinada turma de EAD, então a escala é muito alta, uma turma que tinha 7.000 alunos. Esses alunos entregaram a sua atividade, as 7.000 atividades para correção. Dentro desses 7.000 atividades, por meio dos dados, utilizando sistemas e softwares que me apresentaram essa fotografia da minha turma, eu pude perceber 5 alunos no meio de 7.000. 5 alunos que tinham dislexia, alunos estrangeiros tentando escrever na língua portuguesa, alunos completamente analfabetos funcionais, 5 alunos em 7.000. Se eu não tivesse apoio da tecnologia, eu nunca conseguiria ver esses alunos. Esses alunos provavelmente no próximo semestre teriam invadido a universidade. Cuando estamos hablando de conocimientos, cada vez más el uso de algoritmos permite adecuar el proceso de aprendizaje a las características del alumno en relación a los conocimientos y también algunas estrategias o algunos procedimientos profesionales. Pero tenemos ya conocimiento suficiente del uso de la inteligencia artificial como para adecuar la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno. Y también denotar cuáles son habilidades en función del aprendizaje, de tal modo que puedas también promover aquellas habilidades o sacar más provecho de aquellas habilidades y de algún modo formarlo en las que tiene más déficits. Esto lo permite cuando nos situamos en el conocimiento. Por lo tanto, es extremadamente potente. O sea, el uso de las tecnologías en el ámbito de la educación nos puede ayudar a hacer este salto cualitativo. Quanto mais nós conhecermos que é educando, facilita um monte para os educadores, para, em conjunto com os educandos, selecionar quais são as melhores trilhas. Portanto, carece de sentido chamar de modalidade presencial, de modalidade à distância. O que existe é o educando. E, curiosamente, isso pode ser feito em grande massa. O fato de ser personalizado não quer dizer que é elitista. Eu posso fazer personalizado porque eu posso, através das próprias tecnologias digitais, criar abordagens que atendem a muitos. E, curiosamente, vamos falar de Big Data. Quanto mais dados eu tenho, eu melhor entendo o indivíduo. É curioso, parece antagônico, não é? Quanto mais gente eu tenho no meu sistema, mais eu conheço cada um dos indivíduos. Porque eu começo a trabalhar com grandes massas, com grandes números. E é a partir da ciência de grandes números, de Big Data, que eu consigo construir um entendimento que, posteriormente, ele pode ser, ou gradativamente, ou simultaneamente, estendido para trilhas educacionais que atendem os mais variados perfis. Por muito tempo, tecnologia tinha um papel vertical, né? Era uma área, assim como é marketing, como é vendas numa organização, e que tinha como principal função dar suporte à área de atuação de qualquer organização. Nos últimos 20 anos isso vem mudando e mudando em que direção, né? Tecnologia deixou de ser uma área vertical e passou a ser uma transversal. Los puestos laborales también están evolucionando. Entonces, esa evolución cada vez requiere más utilización de tecnologías porque cada vez hay un elemento de automatización más fuerte en todas las operaciones, dentro de las empresas, dentro de las instituciones educativas, dentro de cualquier instancia de gobierno. Por tanto, es completamente necesario que una institución educativa busque innovar a través de la introducción de nuevas tecnologías para que sus alumnos estén preparados una vez que egresen de esa institución y estén preparados para los retos del futuro y no se queden en una instancia pasada donde essas atividades pues, van a ser obsoletas, não? A construção da educação do futuro passa naturalmente por aí, não é? Se nós estamos a falar que vivemos numa sociedade digital, se nós vivemos numa sociedade em rede, nós temos que também começar a assumir uma nova cultura digital e temos que ter, de facto, uma escola que caminhe no sentido dessa cultura mais digital e, por isso, no caminho de uma educação digital em rede.
E, portanto, é esse o caminho que eu acho que nós devemos seguir e a discussão tem que ser essencialmente por aí. A pandemia também nos trouxe, de facto, aqui uma convicção de que é possível educar mesmo sem ter territórios físicos. Tecnologia passará a ser um idioma. Então, o nosso campus ele é super digital, a gente tem N ferramentas de laboratório, coisas que a gente usa aqui, mas na nossa visão isso é muito mais acessório do processo de ensino e aprendizagem do que central, né? No centro de tudo está o aluno, em primeiro lugar, e na relação com a melhor tecnologia já inventada, que é o ser humano, o professor, professora, conduzindo esse processo. Well, history shows that education has a very poor record of adapting to change, especially in changing the default model that defines teaching as a face-to-face classroom. I mean, some people have pointed out that education is probably the only major activity in modern economic and social life that had virtually no industrial revolution. Yeah, we use technology, but we still teach as a craft, as I said before. Se a gente olhar para outras indústrias que tiveram mudanças tão importantes assim, não foi no ano seguinte, não foi nos 2, 3 anos depois, mas quando você for olhar, foi há 5 anos, 10 anos depois, a indústria estava completamente transformada. E eu acho que é um pouco o que vai acontecer na educação. Acho que já é tech, já é digital, né? Você acha que as universidades cada vez mais vão precisar de infraestrutura e não só de infraestrutura, tem que olhar para BIP e não só para tijolo, e a gente tem que olhar para professor, mas tem que olhar para dev. Então, assim, acho que tem outros stakeholders surgindo aí nesse ambiente e que vão fazer todo sentido, e a pandemia acho que ajudou todo mundo a ter muita consciência disso, desde os grupos de capital aberto até as confessionais, as religiosas. Acho que entenderam isso, porque os alunos estão pedindo, a nova demanda está pedindo. E por último, a concorrência, porque a hora que você vai para o digital também, você está um clique do teu concorrente, também está obrigando todo mundo a se mexer nessa direção. Agora, essa virada só acontece se todos os atores participarem dela, né? Os alunos, né, os estudantes exigirem mais esse tipo de processo, os docentes, né, e gestores acadêmicos entenderem que chegou a hora de mudar, e mudar de verdade, né? E mudança não é eu mudar a minha roupa, né, ou a minha sala, não é eu botar uma sala bonita e botar um computador de última geração. Mudança é metodologia, é forma de fazer, é aceitar o outro, é aprender a ouvir, atuar de maneira diferente. Então a gente está num mundo em transformação, onde a cada mês uma nova tecnologia entra. A realidade aumentada está aí, a inteligência artificial está aí, e o mundo está em transformação. E as pessoas estão cada vez mais rápidas, né? O conhecimento está em todo lugar. Então a gente tem que construir esses novos saberes de forma circular. As carreiras não vão ser mais lineares, a educação não pode ser mais linear. Como é que eu faço para sair do que eu estou vendo que aconteceu num passado e num passado muito imediato e eu construo essa ponte para chegar onde todos os meus estudos dizem que o mercado vai chegar. Os grandes dilemas da educação estão nessa construção dessa ponte para o futuro. É aquela velha história. Como que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Porque pedem experiência. Eu tenho a possibilidade de aprendizagem baseada em projeto, entregar essa experiência para o meu aluno desde o início. Resolver um problema real, com os conceitos aplicados para o mercado de trabalho, para dar uma solução real. Isso engaja o aluno, isso faz com que o aluno acredite no que ele está aprendendo, porque ele consegue visualizar a aplicação prática desses conceitos, a vivência do que ele está aprendendo no mundo real. De decirles a los alumnos que entran en la universidad, ahora ya sois ingenieros o arquitectos o médicos y ahora me lo vais a demostrar. ¿Cómo? Voy a poner proyectos, proponer casos, simulaciones, os voy a poner situaciones profesionales y donde veréis que el conocimiento científico, el conocimiento de las distintas disciplinas
es imprescindible para intervenir y poder dar respuesta competencial. Pero el objeto de estudio no es la disciplina, sino el objeto de estudio es la intervención en la realidad.